Ok, voltando então, falando agora especificamente do que foi a cirurgia a respeito da minha operação do coração, né? Então, só retomando, meu nome é Alexandre, estou aqui no Bate-Papo com Psicólogo falando sobre como foi a minha cirurgia do coração, os problemas que eu enfrentei e a importância, o que isso está vinculado à questão da saúde preventiva, né? Então, como havia dito no primeiro vídeo, era inevitável, foi marcada a cirurgia e como eu já havia trabalhado no HCOR, eu procurei tranquilizar ao máximo minha mãe, a Laura, meus amigos, dizendo, olha gente, é uma cirurgia de alta complexidade, enfim, afinal você vai ter que abrir o peito, né, mexer no coração, mas eu estou num dos melhores hospitais para esse tipo de cirurgia aqui do Brasil, né, o HCOR, o INCOR, o Sírio e o Einstein, então grandes referências para essa cirurgia cardíaca. Então eu estou tranquilo. O que vai acontecer? Eu devo operar numa sexta-feira, no sábado eu devo já estar em alerta e domingo no final do dia aí provavelmente eu ia ter alta na segunda de manhã. Eu tiraria os tubos e iria para o quarto, onde eu ficaria uma semana de reabilitação, né, de monitoramento, e no final da outra semana, uma média de 15 a 20 dias, eu estaria fora do alta definitiva do hospital. Esse era o plano, porque eu já havia tido vários pacientes meus que passaram por esse procedimento e era assim, e o médico também havia confirmado. Qual foi o grande problema? O grande problema é que na hora que o médico ele abriu o meu peito, algumas dificuldades apareceram. A artéria estava engrossando, estava alargando demais, então ele ia operar de um ponto A ao ponto B. Só que ele, ao abrir, ele viu que estava tão complicado que ele teria que operar até o ponto C ou ponto D, né? Ampliou aqui o caminho. Então você teria que fazer outras conexões de outras veias, de outras artérias na artéria principal, né? Outras conexões, né? Que complicava mais a cirurgia, enfim, são o termo técnico seria anastomose, né? Mas sem querer ficar muito técnico, mas são pequenas conexões, né? Amarrações aí, microcirurgias que demandam maior tempo. Então eu fiquei uma cirurgia que foi de umas 7 ou 8 horas. E sabe quando você tem um queloide, você corta e fica aquela cicatriz um pouquinho elevada e fica mais difícil até de ter um segundo corte? Eu tive isso quase como se fosse um queloide no coração por causa da primeira. Então para ele queria operar até com o coração aqui dentro, mas não dava, tinha acessos de fibroses, né? Acessos difíceis fizeram com que ele tivesse que descolar o coração do peito e tirar para poder fazer os procedimentos e aumentar a extensão da cirurgia. Mesmo assim, a cirurgia foi perfeita. A grande questão é que assim, eu já tinha tido uma cirurgia cardíaca e que havia passado por o que a gente fala de circulação extracorpórea. O sangue é circulado por uma ação externa e não pelo coração. E o meu corpo teve essa experiência quase como se tivesse vivenciado como um trauma, porque por mais que uma cirurgia seja boa para você, o corpo sente como se fosse uma agressão e é como se tivesse tido uma memória desse trauma. Quando veio uma segunda experiência de circulação extracorpórea, o corpo entrou em processo de defesa. Quando entrou esse processo de defesa, é como se ele entrou num processo de diminuir. A minha pressão foi quase a zero, minhas funções, meus órgãos foram quase a paralisação, né? Então, claramente dizendo, eu quase morri, né? Porque sem pressão e sem os órgãos funcionando, o ser humano não vive. E então eles tiveram que me colocar num estado maior de sedação, né? Então eu fiquei em coma durante uns 3 dias, com medicação forte, que é monitoramento contínuo, tudo. E aí
tudo muda. Aí o quadro todo mudou, eu enchi, ganhei uns 15 quilos de líquido, né? Minha perna, minha perna, coxa, pé virou uma tora. Eu acabei desenvolvendo uma pneumonia e uma infecção hospitalar, enfim. No final do processo, o médico até comentou, se eu não fosse essa pessoa estruturalmente forte e a minha idade, possivelmente eu não estaria aqui fazendo esse vídeo. Mas, enfim, eu estava num excelente hospital, tive um monitoramento fantástico, tive um suporte emocional muito grande, né? Minha mãe e a Laura estavam o tempo todo comigo e me dando todo um respaldo aí das pessoas, dos meus amigos, né? Das pessoas que me são muito próximas, um aspecto religioso, né? Eu tive um monitoramento muito grande da Igreja Messiânica, que tem um trabalho com o Jurê, que quer transmitir uma luz, né, curativa, né, que me deu uma sensação de respaldo espiritual muito legal. Então eu estava muito bem monitorado. Mas então foi todo esse. Então tudo ficou mais difícil, né? O que era para ser uma semana acabou virando um mês de internação. E aí, por mais que eu seja jovem para a cirurgia cardíaca, eu não sou um garotão, né? 45 anos já tem um certo peso aí, a máquina já pede algumas mudanças, alguns reparos, é mais difícil da recuperação. Então, o processo pós-cirúrgico de recuperação foi lento, contínuo, mas foi difícil e apesar de agora eu já estar conseguindo ter bastante independência em relação à minha autossuficiência, ainda assim por dores, né, que impedem de eu fazer algumas coisas, mas acredito que agora, tirando só uma questão de situação de espaço, eu estou apto aí para poder dar uma boa retomada para minhas atividades profissionais e pretendo a partir de agora ser muito mais constante na postagem dos meus vídeos. Bom, é isso que eu queria falar sobre a cirurgia. Se alguém tiver mais dúvidas, quiser saber algo mais a respeito, fiquem à vontade, né? Não tem nenhum problema em poder falar sobre isso. Agora, a partir de agora eu vou começar então a falar sobre a questão da saúde preventiva, porque apesar de todo esse quadro de gravidade que eu tive, eu digo que eu só estou aqui vivo porque eu fiz algo muito importante, que foi ter um monitoramento prévio de como está a minha saúde. Se eu continuasse a tomar remédios para dor de cabeça, a dor de cabeça estaria, a analgesia, né? O remédio para a dor de cabeça estaria mascarando, tirando o sinal que o meu corpo estava dizendo, olha, a tua pressão está alta. Essa pressão está alta porque você... essa pressão está alta, enfim, por N razões, mas ela está causando uma série de problemas, dentre elas o alargamento aí da sua artéria. E se você não fizer essa cirurgia, de uma hora para outra você vai acabar morrendo sem nenhuma possibilidade de ter uma intervenção médica que possa vir a te salvar. Então, eu só estou conseguindo poder falar de maneira tranquila em relação a tudo isso por conta de um check-up, né? E eu sei que nem todas as pessoas têm a possibilidade de ter um bom convênio, poder fazer um check-up completo como eu tive, mas você tem diversas outras áreas, é sobre ela que eu vou falar mais especificamente, que é a saúde preventiva, que ela vem através do programa Saúde da Família. Então, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a história da saúde, né,
da nossa saúde pública e como que a saúde preventiva ela se encontra hoje, como ela pode ajudar as pessoas a terem não somente uma sobrevida, mas a prolongar a sua vida, mas viver com qualidade de vida, porque a medicina, eu falo que muitas vezes ela se desenvolveu muito para dar mais tempo de vida às pessoas, mas não se desenvolveu no mesmo nível para dar qualidade de vida, e viver apenas para estar respirando é complicado. É muito complicado. Eu, enquanto paciente, enquanto cuidador, já experienciei muito de ver o indivíduo na dependência do outro e sem a possibilidade de ter essa autonomia, e isso é muito difícil, né? Então, não estou dizendo que quem não tenha, que não dependa, quem precisa depender do outro não tem qualidade de vida, mas a qualidade de vida é algo que está ainda com a necessidade de maior desenvolvimento do que a tecnologia de sobrevida das pessoas. Então, era isso que eu queria dizer sobre a cirurgia. Estou aberto a posicionamentos, questões, enfim, caso vocês queiram. E no próximo vídeo eu começo na pauta mais específica do que seja a saúde preventiva, ok? Abraços e até a próxima!